Boa noite, começando mais uma live aqui da Cuidado, esperando a Flávia chegar. Esperando a Flávia entrar, para a gente dar início à live sobre low carb. Boa noite, Neila, que honra ter você. Oi, Flávia, Olá! tudo bem? Tudo jóia, meu bem? E você? Boa noite. Boa noite. Eu acho que não deu para disfarçar a nossa empolgação com o assunto, né? Não Não mesmo? tem nem como, né? Eu acho que eu estou mais empolgada com o assunto de low carb do que com os assuntos pediátricos. Faz parte da nossa rotina, a gente quer transcender, né? Temos a presença já do João, a Neila Passos está aqui assistindo a gente. Uma honra ter você, Neila, aqui. Então, a gente está começando mais uma live da Cuidato, né? Eu, para quem não me conhece, sou Patrícia, sou pediatra e pneumologista infantil. E eu falo que eu sou entusiasta da comida de verdade, né? Dos assuntos de low carb, principalmente, cetogênica, jejum. E a Flávia se apresenta aí pra gente, Flávia. Oi, gente, eu sou Flávia, sou nutricionista. Eu atendo como clínica esportiva, que eu fiz a pós-graduação sobre isso. E eu venho, como que eu vou falar? Eu venho buscando estudar e aprender mais sobre o low carb, sobre o jejum, que eu acho que é uma forma maravilhosa. É uma forma diferente do que está aí como padrão, né? Mas eu acho que vale a pena a gente buscar outros meios, outras formas. Sim. Ué, sumiu a Flávia. Estou aqui, Agora voltei. voltou. Voltou. Não some, não. Eu preciso de você. Então, vamos começar a falar da nossa experiência, né, com a low carb. Eu vou te falar um pouquinho, assim, eu também, como médica, há uns anos atrás, eu, assim, depois percebi que eu falava um monte de besteiras, né, mas eu, assim, achava que aquelas coisas todas tradicionais de achismo, de alimentação, etc. E há uns anos atrás eu tive a oportunidade, através de uma colega médica, que é gastroenterologista, que me apresentou a low carb. Eu comecei então a ouvir alguns vídeos, eu comecei aí todos os livros que me eram indicados eu pegava e lia. E quanto mais você lê, mais você fica interessada. E o mais interessante é que dá certo em você, né? Então aí começa a dar certo. Eu comecei a resolver uma série de problemas meus, de refluxo à noite, e comecei a perceber que manchas na pele melhoravam, que era muito mais fácil manter meu peso, que aquela coisa que eu achava que aquele inchaço, que eu sempre a vida inteira achei que era sal, né? Eu percebi que não, que era carboidrato. Quando você diminui carboidrato, o edema diminui muito, né? Os resultados na academia começaram a aparecer mais, né? Então, assim, e eu sempre fui preocupada com saúde, sempre fui muito disciplinada. Mas, assim, a vida com low carb é muito mais gostosa, né? A vida low carb é assim, porque você não passa fome. Para quem gosta de comer, a low carb não passa fome. Então, é uma delícia. E tem um acréscimo, né? Venho de uma família com muitos problemas de Alzheimer, né? Meu pai faleceu há pouco tempo com Alzheimer, eu perdi meu avô com Alzheimer. E eu estava há uns anos atrás muito preocupada com a perda cognitiva, com perda de memória. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer uma low carb mais para cetogênica, ou seja, uma very low carb, né? Eu comecei a recuperar minha memória, minha parte cognitiva fica
maravilhosa. Em jejum nem se fala, né? Em jejum eu fico ligada no 220. Mas assim, como melhora? Então, assim, para mim hoje é um estilo de vida. Eu nem chamo de dieta, para mim não é dieta, é realmente a forma que eu me sinto melhor. E você, Flávia, como é que foi a chegada? Então, a minha primeira vez, né, o primeiro contato com o low carb foi em 2016. Eu estava fazendo pós-graduação e uma amiga foi dar uma aula inicial. Ela falou sobre jejum, low carb e dieta cetogênica. Aí eu lembro que nesse período eu estava muito mais preocupada em falar, nossa, que absurdo! Meu Deus do céu, como que alguém pode fazer isso? A pirâmide alimentar, né? Nós nutricionistas temos, né? Aprendemos na faculdade, pirâmide alimentar, carboidrato é tudo. Imagina alguém ficar sem comer, isso não existe. Aí, 2 anos se passaram, eu comecei a estudar coisas para poder trazer estratégia diferenciada para os meus pacientes. Eu falei, quer saber? Vou testar em mim para ver se realmente é uma coisa que é possível de se fazer, para eu conseguir fazer para os meus pacientes também. Literatura a gente tem, base a gente tem, mas vamos ver nós, réis mortais, fazendo. Aí eu fiz essa dieta, mas eu fiz assim, fiz como se fosse uma dieta, estratégia específica, pontual, naquele momento. Durou 2 meses, foi para um final de ano aí, né, que podia a gente ir pra praia, mas foi no final de ano eu consegui secar, tipo, definição eu conseguia ver. Eu lembro disso. Eu lembro de você na academia, que mudança Não era? impressionante. Aham. Aí eu consegui, eu falei assim, gente, isso dá certo. E eu fui introduzindo coisas que realmente fazem parte da low carb, que é uma comida mais, eu vou colocar gordurosa, mas a gente vai explicar mais pra frente, né? Uma coisa mais gordurosa, uma gordura boa, ovo, carne. E eu fui vendo que não tinha necessidade de outras coisas. E isso me mantinha saudável, assim, desperta, isso Satisfeita? me deixava satisfeita, isso me dava saciedade. Eu falava, gente, como que é possível, né? Isso funciona. E falando sobre níveis de colesterol, né? Exames laboratoriais, eu sempre tive colesterol, assim, mais ou menos no limite, mas quando eu fiz low carb, meu triglicéridos abaixou muito. Sim, Isso foi claro. maravilhoso. Eu falei, gente, aí eu comecei a estudar sobre triglicéridos, sobre perfil de colesterol, essas coisas assim, com a low carb. Aí eu falei, E o HDL sobe, né? O bom o sobe também. HDL sobe. Então você vê ali o colesterol total às vezes sobe também, né? Em detrimento do HDL. Mas você vê uma leitura muito melhor. E isso reflete na gente também. Você falou da Sim. academia. Quando eu malhava e eu pus low carb na minha musculação, né? No meu treino, meu personal virava assim e falava assim, o que você fez? Eu falei, ó, eu tirei pão. Ele continua assim, porque mudou. Assim, que a energia que a proteína e a gordura te dão é outro nível, é outro patamar, né? Assim, o pessoal não consegue entender como é que a gente faz, a gente treina em jejum. Mas assim, o treino em jejum, para quem já tá adaptado, né? É um treino elétrico, né? É um treino ótimo. Tem alguém que me perguntou, é uma avó muito querida, que perguntou assim: é um medicamento? Não, a gente não está falando de medicamento, não, Sandra. A gente está falando de ausência de medicamento e ausência de comida. Na verdade, não é ausência de comida, esse é o jejum, né? Mas a low carb é comida de verdade com um baixo teor de carboidrato, né? Então, assim, a comida é feira e açougue, resumindo, né? Só que ainda assim a gente, dependendo da necessidade, se a pessoa tem algum problema metabólico, né? Aí a gente abaixa mais o carboidrato. E aí a gente vai entrar em outro assunto, né, Flávia, que é o espectro da low carb, né? O quanto que tem de variações. Eu falo que são os 50 tons de low carb, né? A gente tem vários, né?
Pode falar. Pode. Então, a gente tem vários... Primeiro, o que é, né, o conceito da low carb? Porque se a gente pegar na nomenclatura, low carb é baixo carboidrato. Mas baixo quanto? Né? Quanto de carboidrato seria essencial para eu fazer low carb? Na literatura pode falar que você vai de 60, 40, uma cetogênica aí vai a 20, né? Então, você tem um amplo caminho de low carb. Se você pegar numa nomenclatura, você consegue colocar coisas que não são low carb no seu dia. Ou até fala assim, Quantidade menor. Né? Eu posso fazer alguma coisa e no final do meu dia, numa contagem, eu estar em low carb. Mas qual que é o conceito de low carb? É baixo carboidrato para que você consiga diminuir a sua insulina, a sua glicemia e manter isso daí. Se no final do dia você está em low carb, mas você comeu leite condensado, você comeu chocolate, você pode dar ideia low carb. Exatamente. Né? Então você tem, eu falo assim para os meus pacientes, se numa dieta você come 200 gramas de carboidrato, vou jogar bem lá para cima, eu fiz uma conta lá, vi 200 gramas de carboidrato, eu passo ela para 100 gramas, ela está em low carb. Né? Mas na literatura é uma coisa bem ampla, a gente consegue colocar low carb de 20 a 60. Mas você já viu que tem até uma curva, né, que mostra que de 100 a 150 você faria manutenção, abaixo de 100 você já começaria a perder peso, né? E o conceito de cetogênica abaixo de 50, tem gente que considera menos, né? Mas eu acho que assim, o importante é esse conceito que você falou, de alimentação com comida de verdade. Não adianta fazer low carb querendo trapacear, vamos dizer, querendo adaptar os seus hábitos ruins dentro do conceito de low carb, né? E aí eu acho que assim foge totalmente o propósito, né? Então, assim, é tentar colocar coisas mais naturais. Tem gente perguntando, vamos explicar o que é carboidrato, porque eu acho que tem gente bem iniciante aqui na live acompanhando a gente. Você quer explicar, Flávia, o que é carboidrato primeiro, né? Posso. Então, carboidrato a gente fala que é um quê? Um macronutriente. Ele está ali na mesma faixa das proteínas, das gorduras e entra ali o carboidrato. O carboidrato é o que no nosso corpo gera energia mais rápida, né? De maior velocidade. O que é o carboidrato? É mais fácil a gente pegar ali como exemplo, né? Que são eu falo que é onde tem massa, onde você consegue apertar. Por exemplo, arroz, macarrão, biscoito, bolo, batata, milho. Tem uma gama de alimentos que são considerados carboidratos. Mas nem todos os carboidratos são ruins. É tudo que vai virar açúcar no nosso sangue. Metabolicamente vira açúcar, né? Então tem os piores, que é açúcar refinado, né? O chocolate, a bala, né? Tudo isso. Tirando chocolate 85%, tá? Faz uma ressalva aí pro meu chocolate, por favor. Mas assim, você tira tudo que assim, tem os açúcares refinados, tem os batata, os tubérculos, né? O arroz, feijão. Então, assim, isso é comida de verdade, sim, né? Tem algumas frutas que tem bastante açúcar também, né? A banana, por exemplo, frutas secas, isso tudo vira glicose. É um problema? Depende. Depende se você está bem metabolicamente ou se você já tem algum nível de resistência à insulina. Vai depender de como você está metabolicamente falando, né? Com certeza. Então, a gente já definiu o que é carboidrato. Porque as pessoas acham que é só o açúcar, né? E não é. Né? Independente do sabor doce na boca, tem coisas que são salgadas, como o macarrão, como a batata, como o biscoitinho, o creme cracker, né? a bolachinha, água e sal, que vai transformar em açúcar.
Sim, e nas crianças o biscoito polvilho, o biscoito maisena, que são tão inocentados e que são açúcar puro, né? Então, Demais. assim, quais são as regras principais da low carb, ô Flávia? O que a gente elimina de cara? De cara, açúcar refinado. Sim, Açúcar refinado. Farinhas, principalmente trigo e soja, né? sim. E qualquer outro tipo de alimento que a gente fala industrializado, né? Os ultraprocessados, tudo que tiver uma quantidade absurda de ingredientes, pelo amor de Uhum, Deus, foi um processo tão grande, descarta ele também. uhum. A gente evita Esse também é os minha óleos, base. os óleos também Os óleos, vegetais, né? A gente vai dar preferência para também as gorduras refinados. boas, então azeite, manteiga, né? Margarina não, tá, gente? Margarina é óleo vegetal líquido, Margarina, sólido, né? Na verdade. Então, manteiga, as gorduras boas, banha de porco pode, não tem problema. E a gente tira as farinhas refinadas de forma geral, né? Tem algumas também com índice glicêmico alto, né? Arroz, farinha de milho, né? Isso tudo não é legal. todos eles. Aham. Então, assim, porque muitas vezes a gente entra no Instagram e vem assim, uns instas assim, low carb, receitas low carb. Aí você vai ver lá, tem aveia, tem farinha de arroz. Não dá, tá? Não é low carb, Não é. Aqui é tá? só para chamar a atenção, porque a low carb vem ganhando um espaço tão grande no meio da nutrição, no meio da medicina, no meio da saúde como uma forma geral, que tipo, opa, vou colocar low carb aqui, para vir mais gente, não é? Sim. E os rótulos enganam muito, gente, tá? Os rótulos enganam demais. Tem vários nomes. Eu já postei isso, não sei se a Flávia, a Cíntia também que trabalha com a gente na Cuidato, os vários nomes do açúcar. Então, tem alguns adoçantes que a legislação aceita como sendo adoçante, mas na verdade eles aumentam a sua, assim, eles aumentam sua glicemia mais igual ou mais que o açúcar branco de mesa. Então, maltodestrina, tem um monte de maltitol, tem um monte de coisas que não são legais. É bom você ficar atento aos rótulos, né? Porque sempre tem umas coisas disfarçadas. Dependendo da E tem quantidade demais. que tiver, vamos lá, dependendo da quantidade que tiver, pode ser considerado LCH também, sim. O que você. Vai lá, traduz para mim, Flávia. Low carb, Mas sim. dependendo da quantidade que tiver, pode ser considerado low carb. É Posso low dar minha carb? opinião? É Pode. claro que pode. Por exemplo, coincidentemente, as frutas que eu mais gosto são as mais doces. Eu adoro uma banana e adoro uma tâmara, tá? Eu não como regularmente para não sair da low carb, mas eventualmente eu como. Só que eu como num dia em que por exemplo, no meu dia a dia eu não ligo para arroz, eu não ligo para feijão, macarrão não ligo, pizza não ligo. Então, assim, meu dia a dia é carne com vegetais. Então, assim, no dia que eu realmente estou com um baixíssimo teor de carboidrato, eu posso comer uma banana, não tem problema, ainda vou ficar na low carb, não tem problema. É, então, assim, mas sempre dar preferência para comida de verdade. Agora, depende da. Aí você vai precisar contar, né? O problema é esse, né? Porque a grande vantagem da low carb é muitas vezes não precisar fazer tanta conta, né? Eu Certo? falo Eu falo que eu, por exemplo, eu não faço contagem de carboidrato, eu não faço uma dieta específica low carb. Eu entendo o meu corpo, eu consigo reconhecer a saciedade, eu respeito essa saciedade e uso ela junto com a low carb. Porque a low carb é justamente para isso, né? Aí Exatamente. quando você quantifica, no início, você está em acompanhamento, um profissional, né, pode fazer essa conta para você, para ficar mais fácil de você saber onde encontrar, quais alimentos você pode usar, né? Mas tirando isso, o interessante, eu até falo para os meus pacientes, para eles aprenderem a comer. Porque não vai ter sempre um papel ali para você seguir. O interessante é você saber o que você pode fazer. Ai, mas E eu sim. vou ter uma festa no final de semana.
Tá, vai na festa no final de semana, o dia seguinte é o dia seguinte. Você não tá na festa ainda. Vamos continuar a fazer disso o seu estilo de vida, né? Que é, opa, tem uma caidinha ali, mas eu voltei. Aí a Sim. quantidade, eu falo que a quantidade ela é muito individual. Tem gente que consegue fazer uma zero low carb, uma low carb, muito de boa. E tem gente que precisa de um pouquinho mais. Como que a gente vai quantificar isso? A sensibilidade daquela pessoa. Sim. Eu meço por isso. Mas no início eu faço a contagem da pessoa, o que ela está fazendo agora, e vou diminuindo 20%, mais 20%, mais 20%. E vai tentando chegar ali numa quantidade X. E é muito interessante que quanto mais a pessoa se aperfeiçoa, né? Quanto mais ela avança e evolui, é mais fácil ela primeiro, ela começa a selecionar melhor as exceções, né? Ela passa a ser mais exigente nas exceções. Eu, por exemplo, eu não gasto meus carbos com coisas que eu não gosto. Eu gasto meus carbos com alguma coisa que eu gosto, que vai fazer uma diferença para mim. E a flexibilidade metabólica, o quanto é mais fácil voltar depois de um certo tempo, né? Eu acho que assim, a ideia é essa, que não seja uma dieta, que seja uma coisa para a vida toda. E se você fizer isso 90% do seu tempo, 95% do seu tempo, vai ser o que vai fazer a diferença. Tá ótimo, né? Muito bem. Perguntaram se banha de porco e gordura de porco se é a mesma coisa. Vamos lá, fala aí pra gente, Flávia. Banha de porco e gordura de porco. Mesma coisa, né? Sim, mesma coisa. Eu só acho o nome de falar gordura de porco, banho é gordura. Então, sim, é a mesma coisa. Pode usar tanto banho quanto gordura que tá tudo bem. Entre a manteiga, você pode usar manteiga, óleo de coco, azeite ou banha de porco. Aí fica em questão diferenças econômicas, o que você vai fazer. Eu, por exemplo, no óleo de coco, eu não gosto muito para pratos, para carne, essas coisas, eu acho que deixam um gosto meio rançoso, mas para algumas receitas doces eu acho legal, né? Tá? Eu adoro manteiga. Então, assim, Eu também. é minha preferência. Gente, ó, eu faço ovo na manteiga, né? Misturo um pouquinho de manteiga, coloco o ovo, faço mexidinho. Não precisa nem poção, gente. Manteiga já dá um gostinho Exatamente. maravilhoso. Exatamente. E vamos lá, o que a gente separou aí de... Você tinha um monte de perguntas aí das pessoas que te mandaram. Ai, Fala aí. eu tô com o computador aberto aqui, porque eu tô fazendo pelo celular. Deixa eu pegar uma aqui. Existe diferença entre low carb e dieta da proteína? Sim. Porque na dieta da proteína, a gente coloca como se fosse uma proteína exorbitante assim, né? Muito grande, e você não usa outros tipos de coisa. Ela fica como a sua principal fonte. Na low carb, você usa de forma percentuais, né? Uma gordura, a proteína, ela ainda tem um carboidrato, mas o carboidrato vem de alimentos com baixo teor de amido, né? Com baixo teor de carboidrato, que são algumas frutas, vegetais. A gente tem muitos vegetais, né? Legumes, que são baixos em carboidrato. Então, essa é a diferença. A dieta da proteína, ela é muito rica em proteína. E a dieta low carb, ela é proteína... É mais bem distribuída. É mais distribuída. Exatamente. Entendeu? Porque, na verdade, eu estava olhando até hoje, fazendo uma pesquisa, a OMS, ela considera que uma dieta adequada é com 55% a 75% de carboidrato por dia. Então, assim, isso é high carb para mim, né? É porque, assim, você tem predomínio de carboidrato sobre a gordura e a proteína. Então, assim, a ideia da low carb é redistribuir isso um pouquinho melhor, né? E a gente sempre orienta, assim, principalmente para quem quer perder peso, foca a proteína, mas a proteína é muito difícil da gente aumentar demais, porque ela sacia tanto que é muito difícil a gente passar do ponto, né?
você foca a falo... proteína, não... Desculpa, pode falar. Você fala? Não, pode. Você não tenha medo da gordura, né? Da gordura boa, claro, óbvio, né? Da gordura dos alimentos saudáveis. E diminui o carboidrato. E bem ou mal, quando a gente faz isso, a gente acaba redistribuindo de uma forma muito mais proporcional, né? Muito mais... É porque a nossa dieta, no dia a dia, quando a gente olha, é altíssima em carboidratos. Né? Eu vejo até das crianças em pediatria, nossa, mas é carboidrato. A mãe fala assim, não, ele come direitinho. Eu falei, o que ele come? De manhã ele toma chocolatado, aí ele come pão, aí depois no almoço ele come arroz, feijão, macarrão, farofa. Só isso, é o dia inteiro carboidrato. Então, voltar a dar importância para os outros grupos, né? Isso. Mas, com certeza. Vamos lá. Farinha ideal para as receitas. Pode. A farinha ideal para as receitas, gente. Receita low carb, ela entra como se fosse uma ajuda para você sair um pouquinho da rotina da low carb. E pode ser usado, tipo, farinha de amêndoa, farinha de castanhas, farinha de coco. Aí a farinha de coco você tem 2 tipos, a marrom e a branca. Você tem coco raladinho, bem fininho, como se fosse uma farinha que também pode ser usada. Então essas são as farinhas. Farinha de grão de bico, farinha de aveia, farinha de arroz. Não é low carb. Não é low carb. Não é low carb. Agora, sim, aquilo que você começou a falar no início, não exagera, gente, tá? Porque, assim, tudo que a gente faz em alta concentração, claro que a ideia da low carb é não contar calorias, né? A gente não faz tanta conta assim. Mas ainda assim, se você exagerar, né? Você vai exagerar sua cota calórica e muito. Porque amêndoas são calóricas, castanhas são calóricas. E ali tá tudo amassadinho, né? Então, se você comer muita farinha de amêndoas, né? Assim como a gordura também é calórica. Exatamente. Então, sem exagero também, né? Mas e aí, que mais que a gente tem de perguntas? Na primeira vez que eu pus a caixinha, 2 vezes. A primeira vez que eu pus a caixinha, veio uma pergunta falando assim, mas a low carb, ela vai sempre emagrecer? Aí eu falei assim, não necessariamente. A low carb, ela tende ao emagrecimento, primeiramente por diminuição, né, por mandar embora líquido em excesso do seu corpo, né? Primeiramente. Então, quem começa a fazer, tá comendo de uma forma errada e começa a fazer a low carb, ela vai te desinchar, vamos colocar assim, como se fosse essa palavra, né? Ela vai te ser inchadinha porque come errado e cada grama de carboidrato traz junto com ele 4 moléculas de água. Então, você literalmente fica numa forma, né? Então, quando você tira isso, você elimina o excesso de água que está preso em você. Então, você acaba emagrecendo. Mas não necessariamente a low carb serve para isso. Você pode fazer uma manutenção com a low carb e você pode ganhar peso com a low carb. Muita gente faz low carb de uma maneira errada. Sim, mas aí tá fazendo errado, né? Aí tá fazendo errado. Na verdade, assim, o que acontece? Oi, desculpa, te interrompi. Não, é porque tá atrasado, mas vou falar. Na verdade, eu, por exemplo, faço low carb hoje, né? E eu não perco mais peso. Porque, na verdade, assim, depende do aporte que você faz. Eu também faço jejum e não perco peso mais. Eu estou estabilizada no meu peso. Mas isso é o que eu quero, entendeu? É porque durante a janela de alimentação, enquanto eu estou me alimentando, eu faço um bom aporte proteico, né? Eu não tenho tantas restrições. Então, você pode perder peso, sim, mas você pode manter seu peso e você pode até, se fizer errado, como você estava falando, até ganhar peso. Então, assim, exatamente. Porque a ideia é você manter. Eu, pelo menos, tinha um conceito muito errado antigamente, achando que apenas algumas pessoas que tinham obesidade tinham problema hormonal. Mas, na verdade, a obesidade é um problema hormonal?
para todos os obesos, né? Você tem uma série de alterações, tem dificuldade para saciedade, tem aumento na fome, tem insulina alta, por isso que tende a fazer resistência. Então, a ideia da low carb é você abaixar a sua insulina o máximo de tempo possível, né? Porque a insulina ela tende a guardar gordura. Então, você destranca a gordura e ajuda a pessoa a perder gordura. Inicialmente ela perde líquido, mas ela perde gordura depois com o tempo também, né? Então é um auxílio, se bem feita, né? Se você não comer farinha de amêndoa em excesso, né? Pasta de amendoim em excesso, você vai perder sim, vai perder peso. Tinha alguém que te perguntou sobre se precisa estar em cetose para perder peso, não foi? Teve sim, e não precisa estar em cetose para perda de peso. Eu acho até que a cetogênica, eu acho que é um assunto que a gente pode até fazer uma outra live aí, porque ela abrange muita coisa, mas a cetogênica, eu ainda vejo ela como uma estratégia de tratamento, mais como uma estratégia de tratamento, do que como uma estratégia para perda de peso. Porque eu até falo assim, você vai queimar cartucho com a cetogênica. Você vai começar logo com a cetogênica? Você não pode fazer uma low carb. Opa, sofri um efeito platô, vou para cetogênica. Opa, melhorou, volto para low carb com uma estratégia boa para não conseguir aumentar muito meu peso. Então, você não tem necessidade de entrar em cetose. Inclusive, a cetose ela precisa ser muito bem acompanhada para não te trazer malefícios. Sim. Entendeu? Mas com o tempo, eu acho que a pessoa ganha autonomia também com isso, né? Porque se você tiver na base de alimentação, de comida de verdade, eu acho que é tão... Eu tenho certeza que eu entro e saio da cetose o tempo todo, né? Mas assim, eu tenho muitos anos que eu venho fazendo isso. E esse negócio de entrei no platô, eu acho que o jejum ele pode ajudar também. Ele não é obrigatório, mas na hora que você estabiliza, né? Ele dá uma reforçada aí no ganho de peso, né? Ele dá um upzinho. Exatamente. Mas tem também o platô no jejum. Sim. Também Sim. tem. Também tem, exatamente. Mas dá uma ajuda. O que eu acho muito legal na low carb é você voltar com algumas percepções, você falou disso no início, de saciedade, você sentir seu próprio corpo, a fome, quando é fome mesmo, quando não é fome. Eu fiquei impressionada tirando o açúcar, tirando tudo que vira açúcar, né, farinhas, etc. Eu fiquei impressionada como o meu paladar retornou, né? Assim, igual quando você para de adoçar as coisas, você volta a ter paladar. E isso é uma coisa impressionante, uma coisa que me deixa assim, eu fico muito feliz com isso. Porque, por exemplo, às vezes eu tomo uma limonada num restaurante, e eu recomendo 15 vezes para não colocar açúcar, porque eu não tomo com açúcar. Aí uma vez eu briguei com o garçom porque eu achei que estava com açúcar. E assim, na verdade era um limão mais maduro e assim, todo mundo da mesa, não, Patrícia, não tá doce. Pois é, ele jurou de pé junto que não tinha adoçado. Mas é porque você recupera essa sensibilidade ao paladar, você volta a sentir os sabores, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Estratégias para sair do platô. Fala. Um exemplo é no café. A pessoa fala assim, eu não gosto de café sem açúcar. Gente, se vocês tomarem um café sem açúcar por um tempo e depois tentar retornar o açúcar, você não consegue de jeito nenhum. É outro sabor. Exatamente. Inclusive, eu fui passar um Réveillon numa praia e a gente tomava café da manhã numa praia. E só tinha sem açúcar, só tinha com açúcar. Eu falo, moça, mas eu não quero com açúcar. Estraga o café. Ela, você quer que eu faça um pra você? Eu falei, eu quero. Eu não conseguia iniciar. Eu ia fazer a mesma coisa, de jeito nenhum. De jeito algum. De jeito algum. Muito bem.
As estratégias para sair do platô é exatamente aquilo que você falou, né? Que pode passar de low carb para cetogênico ou fazer alguma estratégia de jejum, né? Para a gente poder, assim, dar uma acelerada aí, né? Alguém te perguntou sobre frutas também que entram na low carb, né? Vamos falar de frutas? Na low carb. Sim. De vez em quando o seu áudio está travando, Vamos falar. Flávia. Inclusive, quem gosta muito de fruta, tá atrasado, mas a gente vai se comunicando. Vamos lá. Flávia, está me ouvindo? Oi, tô aqui. Oi, as frutas na low carb, pode ou não pode? Então, pode. Pode porque, gente, fruta, é da terra, é comida de verdade, ela vai fazer parte do nosso cotidiano, da nossa rotina alimentar. Até deve fazer. Só que tem frutas que são consideradas com menor índice de carboidratos, que são morango, os mirtilos. O ruim é que aqui no Brasil, as frutas realmente low carbs, elas são difíceis de encontrar e quando encontra, um preço mais elevado. Mas mirtilo, blueberry, morango, framboesa... Acerola! Olha o Brasil aqui, acerola. Acerola. Acerola é low carb. Maracujá. Maracujá tem pouco também. Morango, maracujá, o limão, a maçã verde, ela entra ali em algumas frutas low carb. Só que as frutas mais populares no Brasil, banana, melancia. Mas você tem os campeões, que são o coco e o abacate. Aí eles são muito low carb. Extremamente brasileiros e... Exatamente. Mas eu te falo, não é tão comum o abacate entrar dentro da mesa do brasileiro. Sim. Mas é uma boa opção, né? Hoje ele vem ganhando mais visibilidade, mais notoriedade, mas ainda é difícil de colocar. Agora com esse boom de dieta, que a gente cresceu, eu tô falando, dieta, a nutrição vista como dieta, como estratégia nutricional, como protocolo, ela vem crescendo de um tempo para cá, graças a Deus, de uma forma muito boa, que a gente consegue introduzir essas outras coisas que não faziam parte. Então, você tem essas... Eu sei que você não pergunta. Você tem essas frutas aí para fazer parte do seu dia a dia. A preocupação das pessoas sempre que me perguntam é o seguinte: não, mas frutas, as fibras, né? Como é que vai fazer sem as fibras? Gente, vegetais tem tanto quanto fibra quanto as frutas, tem os mesmos benefícios, vitaminas, minerais, etc., com muito menos açúcar. Então, vocês podem comer vegetais à vontade e restringir as frutas para fazer uma limonada, claro, sem adoçar, né, gente? Uns moranguinhos de sobremesa. E vai depender do seu estágio, se você está querendo perder peso ou se você já está em manutenção, né? Vai depender muito. Exatamente. O João está perguntando se pode fazer dia do lixo na low carb. Olha só. Olha o exemplo aqui em casa, né? Falando de dia do lixo. Então, e aí, pode, Flávia? Quando eu comecei a ler muito sobre low carb, naquele livro Eat, Stop, Eat, né? Coma, para e coma, que eles falam mais do jejum de 24 horas. Você come uma vez ao dia. Eles falam muito o mesmo autor, ele fala muito da dieta do lixo, não, do um dia. Faça um dia com high carb, né? Com um carbo mais elevado. Porque o nosso corpo, ele é extremamente maravilhoso, ele é fantástico. Só que ele se adapta muito rapidamente a uma coisa. Ela boa ou ela ruim. Ruim. Então,
nessa questão de adaptação, até na low carb você vai se adaptar, aquilo vai ser mais difícil você conseguir uma queda, aí você tem que ir um pouquinho mais para baixo, você tem que ir num jejum, você tem que ir numa cetogênica. Então, como que a gente faz? Eles falam muito da questão de tenha um dia para você aumentar o seu carboidrato, fazer uma mexida no seu metabolismo, no seu organismo, gera uma condição de insulina maior, outros hormônios, e depois você volta na low carb. Entendeu? Isso fala-se muito, mas eu fico assim, se você tem consciência alimentar e sabe como se alimentar, o dia do lixo não é preciso. Assim, mas eu tô a fim de comer uma pizza, um hambúrguer. Tá, come. Você tá muito afim? Come. Você vai comer isso todo dia? Isso vai fazer parte da sua rotina alimentar? Ah, não, é só de vez em quando mesmo, muito de vez em quando. Então faz. Come devagar. Se não aguentar até o final, não tem problema. Eu acho mais fácil. A Marcela, eu acho que é sua irmã, não? Marcela Novaes. Ela tá falando assim, eu sou muito mais a favor de uma refeição, né? Eu não, de vez em quando me dá vontade de comer alguma coisa, eu como. Mas eu acho que assim, para quem está com um propósito de perda de peso, de melhora de uma situação metabólica, etc., eu acho que uma refeição é o suficiente, é mais fácil voltar, né? Eu acho que é mais fácil. É mais fácil voltar do que um dia inteiro chutando balde. O Fábio está perguntando. Do Fábio, é o Fábio. No caso de uma boa indicação de low carb, estará a diabetes, não é? Com comprovação, e no caso de uma pessoa como eu, treino e com uma boa saúde, mas com a necessidade de me alimentar em quantidade. Eu gosto de comer muito, seria indicado para alterar alguma condição metabólica. Então, isso em medicina é mais ou menos, Fábio, porque assim, tem muita gente utilizando, inclusive para treinos e tudo mais, muitos atletas que utilizam low carb, porque algumas estratégias, eu andei assim lendo sobre isso, algumas estratégias, principalmente inclusive de jejum, eles estimulam hormônio de crescimento, hormônio GH. Então, assim, não estou dizendo que você precisa fazer jejum, não estou querendo deixar você sem comer, não, tá? Não considera isso. É claro que a low carb, a cetogênica, principalmente a low carb, para quem tem diabetes, resistência à insulina, para mim, é a melhor estratégia, né? É como você falar assim, a pessoa que quer tratar um diabetes com carboidrato alto é a mesma coisa que você querer tratar um alcoólatra com um pouquinho de álcool, né? Um alérgico a camarão com um pouquinho de camarão. Então, se ele tem uma intolerância ao açúcar, você tem que restringir isso aí, não tem jeito. Agora, assim, não é só é isso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando como estilo de vida. Eu consegui melhorar uma série de problemas meus com a low carb e não... eu consegui ter mais resultado na academia, eu melhorei mancha de pele, melhorei refluxo, tem uma série de coisas que eu acho que melhoram na low carb. Tem muita gente que relata um monte de outras coisas, né? Quer uma coisa? Eu não era de acordar cedo. Eu tinha, tipo, nossa, um cansaço de acordar cedo de manhã. Eu falava assim, como que eu faço isso? Era ruim, era desgastante para mim. Depois que eu comecei a fazer jejum, principalmente jejum, eu acordo 5 horas da manhã pulando. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Mas eu sou assim. Como? Eu tenho sono mais cedo. Uhum. Eu tenho sono mais cedo e acordo muito mais cedo. E consigo fazer o dia render. Uma coisa que eu não conseguia fazer no jejum. O único problema é a solidão, né? Porque você acorda de madrugada, você está sozinha dentro de casa. Sozinha. Esse é o único problema, tá? Mas realmente é uma energia fora do normal. Eu tenho energia para fazer milhões de coisas, atividade física, etc. O João colocou um comentário que eu acho que é extremamente importante. Aparência de saúde não exclui estatose hepática, né? A gente sabe que muitas pessoas que têm gordura no fígado, elas são magras, elas não são obesas. Então, e a maioria dos médicos, gente, não pede dosagem de insulina, pede só glicose. Glicose normal não quer dizer muita coisa, não. Quer dizer...
Exatamente. Quer dizer que você ainda não está diabético, mas não quer dizer que você não tenha resistência à insulina. A sua insulina pode estar lá no topo, o seu pâncreas está assim, sofrendo, né? Exatamente. E você está já com resistência à insulina. Então, não. E aí, ele tinha perguntado sobre suco e fruta, sempre a fruta, gente. É a mesma coisa que a gente orienta para criança. A fibra, ela é como se fosse um antídoto do açúcar, né? Ela dá uma segurada na absorção da glicose. Então, é sempre bom. E a gente toma muito menor, a gente come muito menor em quantidade quando a gente come a fruta, o suco é frutose líquida, né? É absorção rápida, né? Muito bem. Tem gente que faz dieta com suco de uva integral, né? Gente, não sei se vocês têm noção, né? Mas Existe... 200 Ah, fala. Você tem que me Não, cortar, tô Flávia, falando porque eu falo pra caramba. Ah, eu falo muito. 200 ml do suco integral, né, de uva. Eu falo assim, que até, gente, carboidrato, ele não é o vilão, né? Ele tem algumas estratégias nutricionais que realmente o carboidrato ele precisa. Você vai querer colocar uma pessoa que precisa ganhar, nem questão de massa muscular, porque massa muscular a gente consegue ganhar com low carb, mas de volume corporal. Se a Sim. pessoa precisa de volume, ela precisa de carboidrato. Se a pessoa faz uma atividade X, às vezes o carboidrato seria mais indicado do que um jejum. A gente vai pegando lá, a Neila até falou individualidade. É fantástico a gente saber trabalhar com o indivíduo, né, com cada um. Mas o carboidrato ele tem o seu lugar. Só que as pessoas não conseguem entender é a questão do exagero, do extremo, daquela quantidade exacerbada de carboidrato que faz parte de uma dieta que a gente chama de dieta padrão. Não é? Exatamente. Esse é o problema. A gente fala assim, tira... A pessoa come... Outro dia eu atendi recentemente, que eu fui fazer eu fui perguntar ao paciente como que ele come. Ele me relatou 6 a 8 fatias de pão por dia. Eu falei, mas pra quê? 8? Não, é porque eu como de manhã no café da manhã, eu como de tarde no café da tarde. E chego de noite, eu tô com fome, eu faço um sanduíche. Mas é integral. Pois o grande problema. Deixa eu explicar para vocês. O grão integral, porque geralmente muitas vezes as pessoas recorrem ao grão integral por causa da fibra. Então, mas quando a gente pensa num grão integral, é uma bola de amido com uma casquinha de fibra em volta. Assim, não dá para comparar com as fibras de um brócolis, por exemplo, né? Tem muito mais fibra, né? A doutora Alice Regina, isso mesmo, Patrícia, inclusive tem atendido muitos magros com insulina de jejum baixa e a curva insulino-glicêmica superalterada. Você vê, ainda tem variações dentro disso. Eu tenho pego criança com insulina de jejum alta já. Então, assim, crianças pequenas. Mas também com alimentação, assim, ultraprocessado o tempo todo, né? Não é só eventualmente. E é maldade o que a mídia faz com as mães e com as crianças. Outro dia eu estava vendo lá uma propaganda de suco de saquinho, falando que tem agora com mais vitaminas e minerais para o seu filho crescer mais forte. Falei, oi? Oi? Como assim? Mas a gente tem. Entendeu? Saquinho, é pó, é açúcar puro, é corante. Mas a gente, como a mãe... A pressão é muito grande. A pressão é muito grande em cima. Inclusive, assim, a gente como pediatra, a gente vive brigando com isso, porque é uma pressão, se você passar no corredor dos alimentos infantis, parece um parque de diversões, né? Tem um monte de ursinhos, de bichinhos, etc. E assim, é tudo ultraprocessado, gente. Quando a gente fala ultraprocessado, não é só o biscoito recheado, não. É a farinha, né? Farinha de milho, a fórmula que já não tem mais necessidade. 1 ano de idade é leite normal, gente. Não precisa mais dessas fórmulas cheias de maltodestrina, muito pelo contrário. E altera o paladar da criança. A criança depois não tem como um vegetal, uma salada, uma carne, um ovo competir com o sabor extremamente doce desses alimentos, né?
Mas aí a gente já está entrando no assunto da Cíntia, que é a nossa nutricionista materno-infantil. Uhum. Tem mais alguém que... Vamos acabar com as perguntas, Flávia, porque já são 10 para as 8 e para a gente responder a todo mundo. Tem mais alguma coisa? Espera, deixa eu ir lá. Acho que tem. Farinha para receita a gente já falou, né? Que são as farinhas de amêndoa, castanhas. Não consigo ficar sem o refrigerante zero. Tem problema? Então, refrigerante, gente, ele não é... Ele é refrigerante ruim. Não tem jeito. Só que se você pegar só a nomenclatura low carb, que é para você baixar o carboidrato, o refrigerante zero não tem como. Ele é zero. Com uma fase de transição. Como uma fase de transição. Eu vou colocar uma coisa no lugar de outra, mas vou continuar. Eu falo assim, se você não consegue de jeito nenhum, meu Deus do céu, não vivo sem, eu falo, tenta diminuir pelo menos o volume. Um pouquinho que você conseguir ajudar, maravilhoso. Eu não tomo todo dia, não. Eu prefiro zero quando eu tomo. Tá. Eu acho que deveria preferir uma limonada. Você pode preferir aí... tem os chás gelados que você faz mesmo. Sabe? Você põe lá o saquezinho. Aquilo ali, toma a mão na roda. Obrigada por ter engatado aquilo. Você vê realmente no rótulo, né, nos ingredientes, ele tem só chá e algumas... para poder melhorar, como chama, gente? Eu perco as palavras, Patrícia, que é uma coisa louca. Para você manter mais tempo na prateleira. Conservante. Ele tem uns conservantezinhos que tá ok. Que não são... Né? Não é nada demais. A minha opinião... Só uma mão na roda. A minha opinião sobre o refrigerante diet é o seguinte, se for um mecanismo para te ajudar a ir progressivamente retirando, mas com uma perspectiva de retirar, tá legal, vai usando, tá? É melhor do que você tomar um suco natural, mesmo natural, cheio de frutose, etc. Mas vai retirando, vai tendo uma perspectiva de retirar. Mas o que é importante, que eu acho que a pessoa tem que focar também, é que o sabor doce, né? Ele é estimulante, a gente sabe que vicia, o doce vicia. Então, que seja o sabor doce do açúcar ou o sabor doce do adoçante, você não tira o vício. Você tira o efeito metabólico, concordo com você. Você não vai prejudicar um diabetes, né, com uma Coca Diet. Mas ele nunca vai conseguir sair desse círculo vicioso de adoçar as coisas se ele não tiver uma perspectiva de tirar. Eu acho, né? Isso é a mesma coisa com as receitinhas low carb, né? Que a pessoa exagera. Tem mais alguma pergunta? Páscoa e low carb, como lidar? Pois é, eu ia falar isso. A gente está fazendo uma live de low carb exatamente às vésperas dos ovos de Páscoa, né? Então, a gente entra naquela exceção, né? Se vai comer um pouquinho, nada de comer 15 ovos, né? Então, assim, come um pouquinho, se deu prazer, mas volta. Concorda, Flávia? Eu sempre dou... Concordo super. E eu sempre dou uma dica que não importa se é uma barra de chocolate, se é um bombonzinho, o que for, dentro da sua dieta, principalmente na low carb, que é para você reconhecer a saciedade, é uma dica de ouro para vocês guardarem para sempre. Pode ser, parecer balela, né, um blá 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 danado, mas coma devagar. Aprenda a comer devagar. Né? Mastiga o alimento, solta o garfo, conta. Não precisa contar até 10, até 30. Conta, vê, cheira o alimento, coloca ele na boca, sente aquela sensação que ele está ali dentro. Porque senão vai ser simplesmente pelo fato de colocar na boca. Sinta prazer. Né? Sem prazer nenhum. A gente, na língua, a gente tem muitas papilas gustativas, demais. Então vai... saboreia aquela coisa que você está comendo, né? Aquele alimento que você está comendo, para aquilo ali te dar um prazer e você falar assim,
nossa, já comi o chocolate, vou guardar para amanhã. Ter Sim, sim. essa vontade, essa consciência de fazer isso. Então, é para a vida toda a questão de comer devagar, comer pausadamente. E se você for evoluir na low carb, você vai perceber que aos poucos você vai gostar de um chocolate mais amargo, com mais cacau. Então eu aconselho você, se você quer tirar o açúcar do seu café, por exemplo, adoce com um pedacinho, um quadradinho de chocolate de 70 para cima. E aí vai evoluindo, depois dos 70, 85. Agora eu já estou no 85 sem açúcar, que eu já compro sem açúcar nenhum. Ainda não cheguei no nível da Neila, que é 100%, tá? A Neila assim, para mim, é minha meta. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Mas, assim, prestar atenção, O não comer na único frente da TV. Aham, fala. Fala, Flávia. que não presta atenção. Uhum. A única coisa que. A única coisa, não, o único dia que eu comi o chocolate 100% real foi quando eu fui para Ilhéus. Que eles fizeram uma Aham. barrinha. Ele tem mais gosto de café do que de chocolate. Sim. Não O é? mais Gente, engraçado, fala aí. eu fui encomendar chocolate 85 sem açúcar, eu perguntei se a Neila queria, né? Oba, eu vou ter, porque ela come o 85 só no final de semana. É a exceção dela. O normal dela é 100%. Eu falei, putz, ela tá anos-luz na minha frente. Eu sou uma Ai, meu Deus exceção. do céu. Mas tá bom, gente. Olha só, tem mais alguma pergunta? Porque eu acho que daqui a pouco vai cair. Deixa eu Não? ver aqui. Foi na Bahia que você aprendeu, Neila? Ah. Então tá Não, certo, não. gente. Eu acho que Que eu mandei foram acho que a essas gente já mesmo. respondeu a tudo. Mas a gente vai fazer uma outra. Eu acho que não esgota, assim, só está começando o assunto, né? A gente ainda vai fazer outras, né, Flávia? Então, assim, se vocês precisarem, a Flávia agora trabalha com a gente na Cuidato. A especialidade justamente dentro da nutrição é essa parte de low carb, cetogênica, jejum intermitente. Então, precisando, podem contar com ela. Eu sou pediatra, sou pneuma infantil, eu não faço nada dessa parte de alimentação, eu faço para mim e porque enriquece meu trabalho como pediatra também. Boa noite para todos, obrigada Boa pela noite. participação. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a gente, para a Flávia, principalmente, que é a nutricionista. Alguém me perguntou, sim, faltou uma pergunta. Alguém me perguntou sobre receita de pão. No meu Instagram, destaque receitas, tem receita de pão low carb. Pode pegar lá. Tem um monte de receitas low carb, tá bom? Um abraço, gente, e boa noite, boa Páscoa para todo mundo. Moderação, tá, gente? Tchau, gente. Tchau, Flávia. Tchau, tchau.